Gente, boa noite a todas e a todos, né? É uma satisfação poder participar desse... É um evento, né? No qual eu tomei conhecimento pelo Hamilton Bueno de Carvalho, né? Que é um dileto amigo, e sempre nos trouxe assim as mais belas impressões, né? Pela democratizar o ensino, tem coisa mais relevante, né? Principalmente nesse momento de tantas dificuldades, de compreensões que nós estamos passando, né? Já era para eu ter participado em outras oportunidades, mas a correria, né, das agendas não permitiu. Mas dessa vez, mesmo que dessa forma nova, né, a gente está conseguindo, tá? Então, eu tenho por hábito gritar um pouco, então eu estou tentando falar mais baixo, mas se por acaso eu me trair, estiver muito baixo, gente, por favor, me chame a atenção, tá? Levante a mão, interrompam. E outra questão também, tá? Se vocês quiserem intervir, né, para trazer uma opinião, ou para fazer um questionamento, ou para discordar de alguma coisa, também fique à vontade, não precisam aguardar o final da exposição, senão eu vou perder o raciocínio. Se perder o raciocínio, procura, acha. Se não achar, né, vá para outro raciocínio. Então, vocês fiquem bem à vontade, tá, para nos interromper, né? Então, a gente falava da importância desse curso, né, de permitir que talvez alunas e alunos, né, que por N fatores não tenham condições de buscar um determinado ensino especializado, tem esse espaço, tem essa oportunidade de receber, né, algumas reflexões, né? Eu acho que isso é muito importante, isso nos move bastante, né? E aí eu fiquei pensando, né, como que a gente contribui, porque se eu estiver enganado, vocês me chamam a atenção, mas o objetivo do curso é voltado para contribuir, né, para uma formação, né, para que candidatos e candidatas prestem o concurso da Defensoria, que nós sabemos que é um concurso super concorrido, né? Então, a gente pensava, né, como que a gente pode contribuir sabendo que tem esse objetivo. Por outro lado, né, a gente sabe, pelo menos a gente recebeu, né, algumas mensagens, né, tem ouvintes que estão aqui hoje e que não estão com esse objetivo, né? Mas eu sempre tive comigo, e desde a graduação, sou professor da graduação há 28 anos, né? Eu sempre tive comigo que o ensino é sempre um pensar, um repensar, né? Um mudar de opinião, questionar, e esses questionamentos, eles são válidos para toda a área, seja para a advocacia, para o Ministério Público, para a Defensoria, e também para aqueles e aquelas que se submetem a um concurso, né? É lógico que o olhar para o direito, né, é evidente que ele vai ter, né, as suas nuances e as suas especificidades, né? Então, por exemplo, quem está nesse momento com o objetivo de prestar um concurso, né, ele sabe que ele precisa responder as questões e responder à banca, né, de uma forma satisfatória, inclusive para a banca, né? Então, se pergunta lá o que é direito, eu respondo que direito é um conjunto de normas que vem regar a vida em sociedade, né? E sigo para frente no meu concurso. Mas o importante é que eu saiba que direito não é isso, ou simplesmente não resume a isso, né? A gente vai passar por essas questões. O direito, ele é fruto do poder, né? E de um determinado momento, de um grupo que detém o poder, né? E que visa, evidentemente, proteger os seus interesses, né? Então, eu não posso ter
aquele conceito fechado, aquele conceito estanque, que direito é um conjunto de normas que vem regar a vida em sociedade. Eu preciso responder isso no concurso. Aliás, o Hamilton vai dizer isso, né? Você emburrece, responde no concurso, passa, mas depois você volta, né, para a realidade, né? Então, a advocacia, né? Na advocacia eu não posso ficar lá citando Hans Kelsen, do Dworkin, a não ser que seja numa frase contextualizada, mas eu não posso ficar discutindo conceito de princípio sob pena de jogar o direito do meu cliente, da minha cliente, no perdimento, né? Mas, por outro lado, tanto para a advocacia, é isso que eu quero dizer, como para o concurso, é importante eu saber o que pensa um cientista, né? Um jurista como Dworkin, como Hans Kelsen, e como tantos outros, né? No magistério, eu acho que já é um pouco diferente. Então, esse olhar para o direito no magistério, ele exige esse todo, ele exige esse criticar, esse construir e esse destruir, né? Desconstituir. Então, o magistério, por excelência, ele é o local, né, no qual, por obrigação, porque ele forja todas as demais profissões, tá? Precisa ter esse olhar amplo, esse olhar panorâmico, né? Essa semana, inclusive, vários doutrinadores reproduzindo, dentre eles Rubens Casara, uma frase do Lênin, um pensamento do Lênin, um posicionamento do Lênin, segundo o qual as faculdades de direito nunca formaram tanto fascista como nos últimos anos. Isso é muito grave, né? E isso é muito preocupante. Então, não é pela razão que nós estamos, nesse momento, batendo papo com vocês que estão focados no concurso, que a gente vai perder esse viés que é necessário ter do direito ou para o direito. Tá? E no nosso caso aqui, né, um tema que a gente trouxe para debater com vocês, a jurisdição civil à luz dos princípios constitucionais, ele é um tema que, para mim, ele é muito caro, ele é muito relevante, né? E não tem como a gente adentrar nesse tema, e é evidente que ele é vasto, né? E não é que hoje que nós vamos, né, elucidar todas as problemáticas que vão surgir, né? Mas ele me parece que pode ser a porta de entrada, né, para todos nós, sejam advogados, quem está prestando concurso ou não, quem é magistrado, membro do Ministério Público, defensores públicos, né, para a gente pensar, né, e tentar compreender esse direito de uma forma um pouco mais próxima do que possa ser o ideal. Então, acho que isso é muito importante, né? E uma situação que eu sempre gosto de trazer para as discussões é a seguinte, né? E é lógico que a gente tira, o primeiro exemplo que a gente tira é o nosso, né? Então, quando eu entrei para um curso de Direito, né, eu mergulhei dentro de um emaranhado de conceitos, né? E professores, era um atrás do outro, com professor de civil chegava, eu lembro, como se fosse hoje, com um livro, né? Não sei nem se vocês conhecem esse autor, né? Livro do Silvio Rodrigues, de civil, e trazia os seus conceitos, como oriência, e tantas outras questões, né? Saía, o professor via o professor de penal com os seus conceitos Damasio e Mirabete, né? Eu sou formado no interior de São Paulo, tá? Então, portanto, São Paulo tem essa forte tendência da Escola Paulista de processo, né? Então, a gente se via dentro, vamos dizer assim, do sistema, e aí você não consegue enxergar o todo. Eu acho que esse talvez seja o grande problema. Eu não li ainda, eu separei, mas eu não li ainda esse texto no qual o Lênio, e eu sou fãzaço do Lênio, né? Mas eu não li ainda esse texto no qual ele afirmou que as faculdades de Direito estão produzindo fascistas, né? Como nunca, né? Mas eu acho que eu tenho comigo que um problema que a gente tem, né, ao trabalhar
na academia, né, e estamos falando aqui não só na graduação, isso também a gente percebe no pós-graduação, estrito sensu, mestrado, doutorado, né, eu trabalhei nos 3 últimos semestres aqui na UNB, em Brasília, no mestrado e no doutorado, com o processo de ensino-aprendizado, direitos fundamentais, né, e a gente percebeu, assim, algumas questões difíceis, né, de doutorando, dizendo que o problema no Brasil, como se isso fosse simples assim, né? O problema né? Já esse já é um problema. Mas pessoas dizendo, doutorandos dizendo que é excesso de garantia. Não, só esses excessos de direitos fundamentais aí previstos na Constituição. Então, são essas questões, né, que a gente precisa ter o devido cuidado. E para isso, me parece que a gente precisa sempre ter uma pré-compreensão do objeto. Tá? Então, para que a gente possa ter uma ideia, o que seria para nós a jurisdição civil à luz dos princípios constitucionais? Vamos começar a falar aqui dos princípios constitucionais, nós vamos lá dizendo que jurisdição é poder dizer o direito ao caso concreto, então a jurisdição que respeita os princípios constitucionais é isso, não, mas não é bem assim, aliás, não é nada assim. A gente precisa levar em consideração toda uma gama de fatores e de consequências para se chegar a essas questões, né? Então, essa questão da pré-compreensão do objeto me faz lembrar um pequeno filme, né, chamado Os Deuses Devem Estar Loucos, né? Nesse filme, ele reproduz um cenário, né, de um país, né, na África, né? Eu vi uma vez alguém comentando e falou sem cultura. Não é sem cultura, diferente da nossa, né? A cultura deles, em que a tribo estava reunida para decidir sobre uma determinada questão. E alguém está num voo panorâmico, aquelas aeronaves, inclusive abertas, né? E toma um líquido de Coca-Cola e joga a garrafa. A garrafa cai no meio da tribo e bate o sol e reluz. E o chefe da tribo tem uma ideia, aquele problema, e aquela ideia dele resolve aquele problema. E eles passam, então, a acreditar que foi essa garrafa de Coca-Cola que trouxe a solução e que seria, portanto, um sinal dos deuses. E eles passam a viver com essa crença, com esse entendimento, né? Até que, algum tempo depois, há uma briga entre 2 crianças da tribo e uma fere a outra com essa garrafa de Coca-Cola. E aí eles acreditam que eles fizeram mal, que esse Deus ficou zangado, e aí que eles precisam, então, se livrar desse Deus. E aí nomeia um membro da tribo que sai numa busca frenética para localizar o final do mundo, né? E aí passam outras cenas, outras questões, até que ele chega numa montanha que tem uma neblina, ele não enxerga mais nada, ele acredita que ele está no final do mundo, ele joga a garrafa fora e volta, e a paz volta a reinar naquela tribo, né? Então, moral da história, aquele povo nasceu e cresceu, tá? Sem saber para que servia o recipiente garrafa de Coca-Cola, né? E às vezes isso acontece conosco no direito, né? Às vezes a gente trabalha com termos, com conceitos, mas se nós pararmos para questionar, né, por que isso, ou por que eu estou usando isso, a gente vai ver que a gente não sabe. A gente não sabe, inclusive, de onde isso veio, ou por que isso veio, né? Então, me parece que essa busca pela pré-compreensão do objeto, ela vai abranger e vai dar suporte, né, para todos nós, independente do que eu escolhi. Se eu escolhi prestar o concurso, se eu escolhi advogar, se eu escolhi a docência. Então, me parece que essa questão ela é extremamente importante, né? Seria mais ou menos, eu acho que um filme mais atual aí, não tão atual assim, né, mas o filme Sociedade dos Poetas Mortos, quando o professor convida os alunos para subir na mesa e ter um olhar panorâmico, né? E a questionar a doutrina, né? Isso é muito importante, né? Eu sempre tive comigo que a pergunta é mais importante do que a resposta, né? Você precisa fazer a pergunta certa, você precisa ter a pergunta, até para que você saiba que você não tem a resposta. Porque não ter a resposta é ter uma resposta.
eu não sei se eu estou sendo claro ou se está uma conversa de bêbado, né? Mas é para deixar bem claro entre a gente que nós não damos conta de tudo, nós não resolvemos tudo, porque às vezes o jurista acredita que ele é o salvador da pátria, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Vou passar aqui algo bem rapidinho. Nossa, estou vendo aqui a Cristina Mattioli, excelentíssima desembargadora, hoje na advocacia. Beijo para você, Cris. Obrigado por estar aí me ouvindo. Né? Tá bem? Bastante amigo. Bruno Mota, um dos brilhantes advogados. Né? Satisfação vocês aqui, tá? Só vocês mesmo, numa terça-feira, poderiam estar descansando, né? Estão aqui me prestigiando. Muito obrigado, viu, a todas e a todos. Tá? Então, há muito tempo eu participava de um evento, né, numa capital de um desses nossos estados, né, e nós falávamos para muita gente, né, mais de 1.571 pessoas. Eu sei porque tinha um painel que ficava assim, né, e eu era o terceiro a falar, né, e eu fiquei preocupado, estava começando a palestrar, né, e a primeira palestra foi de um ministro do STF, abriu o evento, depois falou o Fernando Capeça, eu falei, e na sequência falou o Hamilton Bueno de Carvalho. E aí, lógico, o público, por extrema educação, me aplaudiu, assim como aplaudiu por competência os demais. Aí depois, no jantar livre, né, que tinha passado aquele momento de tensão, então, o organizador do evento chega em mim, né, e me faz a seguinte pergunta: professor, você pode dar uma entrevista amanhã, né, no Bom Dia, tá? Que é um programa aqui da TV Globo, local? Eu falei, claro, né, e eu me senti assim o Neymar do mundo jurídico. Eu falei, tá o ministro do STF, tá o Fernando Capeça, tá o desembargador Hamilton, e eu sou convidado para ir conceder a entrevista, deve ser realmente que a minha palestra foi muito boa. E continua o jantar, chega um funcionário e diz, quem é o professor que vai amanhã na TV? Eu falei, sou eu. Ele disse, professor, então eu passo aqui umas 4 horas da manhã, 4h05, tá bom? Aí caiu a ficha, né? Quem que vai acordar o ministro do STF 4 horas da manhã, o desembargador Hamilton ou o Fernando Capeça, né? Aí eu disse, nossa, mas por que tão cedo? Eu falei, não, professor, é que nós temos horário de verão e tem 1 hora de diferença para os demais estados, né? E tem é um pouquinho distante, e a gente pode entrar tanto às 5h30 como às 6. Você fala, tá bom, né? Missão dada, missão cumprida. Ele, acho que era 4h15, 4h20, ele passou lá no hotel, sem café da manhã, fomos pro canal de televisão, né? E veio a âncora, né? E conversou comigo. Ela falou, você quer fazer uma maquiagem? Eu falei, não precisa, não há necessidade. E ela falou, olha, daqui a pouquinho, né, a gente vai entrar, vai abrir aquela câmera ali, eu vou dizer, bom dia, estamos aqui com o professor Dr. Benedito Cerezo Pereira Filho. Você só diz bom dia. Aí a câmera volta em mim, eu te faço uma pergunta e você tem 2 minutos para responder. Você entendeu? Eu falei, claro, até aí não está difícil, né? E assim foi, 20 para 6 da manhã, veio a vinheta, falei, agora. A câmera abriu nela, ela falou, bom dia, estamos aqui com o professor Dr. Benedito Cerezo Pereira Filho. A câmera abriu em mim, eu disse, bom dia. Aí a câmera voltou nela e ela me fez a bela pergunta. Ela me perguntou qual era a solução para a criminalidade no Brasil. E eu respondi, eu não sei. E aí, ao vivo, né, ela disse que eu tinha de 2 minutos a 2 minutos e meio. A hora que eu respondi, não sei, fiquei quieto. A câmera voltou nela e ela, não, como assim você não sabe? Eu não sei e ninguém sabe. Se alguém soubesse, seria prêmio Nobel. Né? Ninguém sabe. Eu não sei e ninguém sabe. Aí ela disse, mas como você me dá uma resposta? E aí a equipe lá nos cortou, né? Aí eu falei para ela, uma resposta idiota? Ela falou, porque você me fez uma pergunta idiota. Qual a solução para a criminalidade? Como é que eu vou saber isso? Se eu soubesse, como eu disse, né? Então, isso para dizer a vocês, né, da relevância da gente, inclusive, ter as perguntas certas, né? E nós não nos permitirmos cair na trivialidade, né, que está tão em moda, né, tá tão, né, nós estamos vendo aí o que nós estamos passando com essa pandemia, né, que não basta a pandemia na questão da saúde, nós temos uma pandemia né, na questão política, né? Então, é muito relevante, né, a gente ter a pergunta adequada, né? E é importante que isso surja e que isso cresça entre a gente, né?
E eu me perguntava, né, o que que me motiva e o que que me motivou, acho que essa é a melhor questão, né, a ter esse posicionamento, né, e, eu acho que eu tive uma felicidade, né, eu comecei o curso de Direito praticamente junto com a Constituição. A Constituição é de 5 de outubro de 1988, eu começo o curso de Direito nos anos 90, né? E aí eu tive um professor de Direito Constitucional fora de série. Então, olha que coisa agradável. Eu inicio com a Constituição Nova, o curso de Direito, e eu tenho um professor de Direito Constitucional muito bom, José Roberto Fernandes. E tinha uma professora de Direito Administrativo, a professora Yara Stropa, fenomenal, que só falava de Direito Administrativo a partir da Constituição. Então, enquanto o professor José Roberto Fernandes só falava da Constituição, foi com ele a primeira vez que eu ouvi falar de Paulo Bonavides, né? Que foi esse monstro aí do direito constitucional, infelizmente o perdemos há pouco tempo, né? Eu tinha também a professora Yara Storpa, que ela só falava do direito administrativo a partir da Constituição. E isso criava condições de criar na gente, porque tem receptor que não consegue recepcionar o que é passado. Isso também é algo que precisa ser pensado, né? Isso criava em mim, né, um pensamento, né, que na época eu nem chamava crítica, né, era aquela coisa de questionador, né? E aí, em uma das aulas, eu saio da sala de Direito Constitucional, com aquele gás todo que o professor José Roberto Fernandes nos passava, né, e vem o professor de Direito Penal dizendo que o Tribunal do Júri era a instituição mais democrática que existia. E eu respondi, por que é a instituição mais democrática? E ele respondeu, né, porque são os pares julgando seus pares e não interrompe a minha aula, está interrompendo a minha aula com uma pergunta dessa. Eu falei, não, né? Ele falou, olha, você vai fazer um relatório sobre julgamento do Tribunal do Júri, vai ter uma semana agora do Tribunal do Júri, você vai assistir o julgamento na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai fazer um relatório. Ok, professor. E assim eu fiz. Né? E fiz o relatório e voltei e falei, agora, você está convencido que o Tribunal do Júri é um tribunal mais democrático que existe? Eu falei, não, pelo contrário, não vi nada de democrático lá, porque em todos os julgamentos que eu assisti, eu vi um negro sendo julgado e condenado por 7 brancos. Né? E, em regra, esses brancos eram da elite da cidade, né? Engenheiros, dentistas, né? Todos com seus meandros sociais, né? Maçons, rotarianos, né? Que não tinham a visão e a dor daquele que estava sendo ali processado e julgado, né? Então, vejam vocês, né? São questões que elas precisam ser discutidas, elas precisam ser abarcadas, né? Não faz muito tempo, naquela discussão sobre a constitucionalidade ou não da prisão em segundo grau, o ministro Barroso disse que ele descobriu que o direito penal era perverso com os pobres. Mas ele precisou ser ministro da STF para descobrir isso. Eu não sei se eu estou conseguindo trazer para vocês essa percepção que a gente precisa ter. Isso não importa se eu estou prestando concurso, se eu sou advogado, se eu sou advogada, se eu sou professor ou não. Isso é responsabilidade com o conhecimento. Poxa, eu preciso ser ministro da STF para eu descobrir, né, que o direito penal é perverso com os menos favorecidos. E o pior, foi a solução encontrada. Bom, como aquele que tem uma condição econômica boa consegue arrastar o processo até o STF, e aquele que não tem, não chega até o STF, portanto, transita em julgado no segundo grau, então agora vai transitar em julgado para todo mundo no segundo grau, porque Professor, desculpa, não sei se é só aqui, mas o senhor ficou sem som. que a gente precisa debater e questionar. Tá? E talvez os constitucionalistas
estejam... Nós todos estamos num momento muito delicado e que está nos exigindo um tomar posições, né? Está nos exigindo que a gente tenha reações. Tá? Então, essa questão, por exemplo, ela me tocou assim, de uma forma muito de que como que eu preciso, como que eu tenho essa conclusão, se um dos menos favorecidos, cujo direito penal é cruel, não chega até o STF, então os outros também não vão chegar. Por quê? Porque eu vou ler o que está escrito na Constituição de uma forma enviesada. Né? Bem, dito isso, nessa introdução, eu assisti uma live esses dias de um querido Daniel Mitidiero, um baita doutrinador e processualista, e ele, com os demais, acho que era com o Fred, eles diziam que o direito é fruto da cultura, que o direito é cultural. Claro que a gente entendeu, a gente está dizendo que não seja, mas eu não posso perder de vista, né, que o direito ele é fruto do poder. Então eu preciso saber, eu preciso compreender, eu preciso procurar entender como que eu trabalho com esse direito, sabendo que ele é fruto do poder e, portanto, de quem está no poder. Eu vou mais uma vez aos filmes, tá? O filme 12 Anos de Escravidão. Tem uma cena que eu assisto sempre. Eu entro no filme e vou naquela cena. Que é a cena, acho que o autor é o Brad Pitt, que ele está construindo a igreja na fazenda. Não sei se todos assistiram o filme. Ele está construindo uma igreja na fazenda. E ele assiste o fazendeiro chicotear a negra. Motivo que a negra teria quebrado 2 ovos. Né? A rigor, o motivo não era esse. O motivo é que ele era apaixonado pela negra e ele não suportava isso. E a mulher dele também não suportava esse fato. Né? Mas, enfim. Tá? E ele percebe que o construtor da igreja, o Brad Pitt, está com asco daquela situação, está com dó da negra. E ele vai conversar. Veja bem, está construindo uma igreja e está chicoteando a negra. Ele vai conversar com o Brad Pitt, e ele fala assim, ué, você parece que não concorda com o que eu estou fazendo? E o Brad Pitt fala, não, eu não concordo, eu acho que isso não está certo. Ele fala, mas isso está na lei. E o Brad Pitt diz para ele, está na lei porque nós fizemos a lei. Nós, brancos, fizemos a lei. Tá? Se fossem os negros que fizessem a lei, talvez nós seríamos os escravizados por eles. E ele dá risada e fala, isso jamais vai acontecer. E o Brad Pitt, olha, tome cuidado. Tá? Então, é lógico que cada um conclui muitas coisas daí. Mas uma conclusão possível é a seguinte, olha, se coloca um pouco no lugar do outro, porque amanhã pode ser a gente que esteja lá. Né? Então, vamos ter esse cuidado, essa humanização aqui, né, porque eu não faço para uma pessoa aquilo que eu não quero que faça para mim. Então, fica bem claro isso quando o Brad Pitt diz para ele, a lei te permite a chicotear o negro porque nós, brancos, fizemos a lei. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que toda e qualquer análise, ela é precedida. A gente volta lá na questão da pré-compreensão do objeto, e eu tenho que fazer essa pergunta. Essa lei que eu estou aqui diante dela, tá? Ela foi pensada em que momento histórico, econômico e por quem? Ou eu posso fazer ainda uma pergunta anterior. Qual é o sentido da lei? Qual é a reserva ética também? E aí quem vai ajudar demais é o Hamilton Branco de Carvalho. Ele vai dizer o seguinte, a lei só tem sentido numa sociedade de desiguais. Numa sociedade de iguais, nós não precisaríamos de leis. Tá? Por que eu preciso da lei, então? Porque eu tenho a desigualdade e a lei precisa proteger o mais fraco. Então, a reserva ética da lei é a proteção ao débil. Débil aí no sentido de pessoa fragilizada, né? Por N motivos. Por ser pobre, por ser negro numa sociedade preconceituosa, por ser mulher numa sociedade machista, por ser criança, enfim. Né? A lei, a reserva ética da lei, o sentido da sua existência, portanto,
é a proteção do débil. Se assim o é, ao aplicar a lei, o judiciário, que é o poder que tem essa função principal, ele precisa ter essa compreensão, essa pré-compreensão do objeto. Olha, se a lei protege o mais fraco, eu protejo o mais fraco. Tereza, isso aí está assim, né? Muito... E a gente, né? Nós estamos passando por isso no Brasil, né? A gente conseguiu vulgarizar muitas coisas, né? Vulgarizamos a camisa da seleção, a minha eu nem consigo olhar mais, o hino nacional, né? E vulgarizamos a questão isso aí é uma ideologia. Mas que ótimo que é uma ideologia, né? Mas a gente vulgarizou tanto, né? Que às vezes passa uma ideia equivocada dos termos e dos objetivos e dos termos. Né? Mas vamos pensar assim, olha. Bom, se a reserva ética da lei é proteger o mais fraco, me dê uma concretude disso, me dê algo de mais palatável. Olha, por que existe o Código de Defesa do Consumidor? Porque, em tese, o consumidor, numa relação de consumo, é mais fraco em relação ao fabricante ou ao vendedor. Por que existe o Estatuto do Idoso? Porque, em tese, o idoso, numa relação com o mais jovem, ele é mais fraco. Por que existe a Lei Maria da Penha? Porque, em tese, é mais frágil do que o homem, em tese. Tá? Então, percebam que a reserva ética da lei ela vem justamente numa sociedade de desiguais, né? Justamente para buscar, né? Ou para permitir, tá? Que a questão seja equacionada de uma forma justa. Vamos pensar lá no direito penal, né? Qual seria a reserva ética da lei? Também proteger o mais fraco. No cometimento do crime, o mais fraco está autorizado a matar em legítima defesa, em estado de necessidade. Agora, já aconteceu um crime, aí o Hamilton vai dizer isso, o problema do direito penal é que ele chega atrasado, ele chega depois. Né? Já aconteceu o crime, o delito. Né? Gente, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A minha internet está com algum problema? Professor, ela dá algumas osciladas às vezes, mas nada que está comprometendo a aula, não. Tá tranquilo. Né? Eu vou fazer o seguinte, se vocês me derem 2 segundinhos, eu vou trocar E como eu fechei a porta aqui, eu vou trocar, passar para um outro... É uma coisa rápida, tá? Que eu acho que vai... Everton, você acha melhor pausar? Pronto. Eu troquei. Foi rápido, não foi? Foi. Eu troquei aqui de cor. Eu acho que vai, tá? Acho que vai melhorar. Então, por exemplo, no direito penal, né, a lei protege o débil, né? Olha, eu estou sofrendo uma agressão, né, injusta, né? E atual, iminente, injusta, eu posso retorquir, inclusive, tirando a vida do outro. Né? Agora, já aconteceu o crime, quem é o mais fraco? É o acusado. Né? Então, se eu, juíza, né, tenho consciência de que a lei protege o mais fraco, tá? Eu vou colocar esse acusado atrás de mim e vou dizer, né, a sociedade, a polícia, seja ela federal, civil, militar, a imprensa e ao Ministério Público. Eu vou dizer o que? Não, espera um pouco. Eu preciso resguardar e proteger os direitos e garantias fundamentais desse contra todos. Por quê? Porque o direito é limite ao poder. Lembra que nós dissemos, então, que o direito é fruto do poder, mas ele é fruto do poder justamente para limitar esse poder. Porque ele protege o mais fraco, se ele protege o mais fraco, e o poder tem, com essa questão daquele que o exerce, daquele que o detém, de abusar dele, tá? A lei vem justamente para ser esse limitador. Portanto, o aplicador dessa lei, nós, temos que ter essa consciência. Eu preciso, portanto, ter essa proteção. Mas o que a gente está assistindo? Nós estamos assistindo exatamente ao contrário. Essa magistrada, esse magistrado, tirando esse acusado, agora estou aqui no campo penal, né? Tirando esse acusado e entregando ele para a mídia, entregando ele para o Ministério Público, entregando para a sociedade como um todo,
né? Ou seja, esse desvirtuamento, talvez por isso o Lênin tenha dito lá que nunca se formou tanto fascista. Esse desvirtuamento, né? Nós temos na academia colegas e colegas dizendo que o problema nosso do direito, tanto civil como penal, é esse excesso de direitos e garantias fundamentais. Mas, com todo respeito, essa pessoa não sabe o que é ou como que surgiu essa gama de direitos fundamentais. Não foi um grupo de pessoas que, num determinado momento, através de um determinado político, influenciou o Congresso e elaborou uma lei. Isso foi conquistado com vidas, com sangue. Tá? E isso não pode ser tratado de uma forma assim tão baixa, né? E a gente percebe assim algumas coisas que acabam nos assustando, né? Fala assim, pô, Cerezo, mas o que nós precisamos? Acima de tudo, e a gente está dizendo, a gente vai já centralizar no tema, né? A jurisdição civil à luz dos princípios constitucionais, né? Mas isso que a gente está trazendo aqui para vocês, né? A gente viu recentemente, né? Quando o STF se reuniu para decidir a questão da prisão em segunda instância, né? E ele enfrentou, né, salvo o melhor juízo, uma questão cuja interpretação me parece que ela é muito direcionada e ela não permite outra. Olha, se era constitucional ou não o artigo 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem estrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitado em julgado. Ponto. Transitado em julgado. Não bastasse isso, vem o artigo 5º da Constituição, no artigo 57, diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado de sentença penal condenatória. Da onde que eu extraio uma outra razão aqui que não seja essa? Ah, mas eu não gostei disso. Quando você, através de uma canetada do presidente da República, você é nomeado ministro do STF, você jura cumprir a Constituição, você não jura mudar a Constituição. Aliás, você não pode fazer sob pena de perda de legitimidade, porque dos três poderes, o poder que mais precisa demonstrar legitimidade é o judiciário. E por que isso? Porque ele não é eleito e é vitalício. O legislativo e o executivo, bem ou mal, a cada 4 anos, eu tenho a possibilidade de mudar. Eu tenho a possibilidade de interferir. Agora, como que eu vou interferir no poder judiciário se eu não o elejo e se ele é vitalício? Tá? Então, a Constituição, ela não pode ser lida como eu, ministro, queria que ela fosse ou quero que ela seja. Né? Como agora surgiu a terminologia nova, mutação constitucional. Está tendo uma mutação constitucional. O povo está querendo que seja diferente. Pô, se tem uma coisa também que não se pode acreditar, né, é a questão democrática da maioria nas decisões judiciais. Porque se a lei protege o mais fraco, é rigor, é relevante que se fique a favor desse um contra todos, se for o caso para isso. Agora, se eu for para a regra da democracia, tá, eu acabo, portanto, aderindo ao mais forte e destruindo toda a ideia, a reserva ética da lei, ainda mais da lei constitucional. Tá? E isso a gente vai ver que está se passando em todos os sentidos, em todos os cenários. É julgamento virtual, que não se respeita a atuação do advogado, né? Um plenário virtual que a gente sabe que de julgamento não tem nada, são decisões monocráticas transvestidas de colegiados, enfim, mas a gente passa por aí também. E recentemente a gente viu um outro julgamento, né? Apenas para a gente exemplificar essa relevância de refletir e se preocupar com o direito, que foi a questão do artigo 57 da Constituição, que trata da possibilidade de reeleição das mesas do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, sendo que a parte final
do artigo 57, não vou ler o artigo todo aqui para não cansar, está escrito aqui, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Como que 4, não lembro agora se foram 4 ou 5 ministros, conseguiu extrair disso aqui que um congressista pode ir para o terceiro mandato, ou para o segundo? Ah, mas é uma mutação constitucional. E outra coisa, essa história do presidente me nomear ministro, e eu chegar lá e ficar apresentando emenda constitucional, isso também não pode. O discurso, inclusive, tem que ser o discurso jurídico. Para todas as questões postas na Corte Suprema, o discurso tem que ser o discurso jurídico. Portanto, eu não posso trazer para uma questão, por exemplo, o seguinte discurso. Ah, mas acontece que há uma impunidade, não sei quantos crimes não foram elucidados ainda. Esse é o discurso do parlamento. O parlamento pode ter esse discurso e o parlamento pode, a partir daí, pensar numa nova legislação ou numa emenda constitucional, não sei o que ele vai pensar. Mas eu, enquanto julgador, eu não posso ter esse discurso do parlamento. Eu tenho que ter o discurso jurídico, ou seja, a minha pergunta tem que ser, é possível eu extrair desse artigo 283 que pode ser preso sem sentença transitada de julgado? Não, então eu não posso ler. É simples assim. Ou complexo, assim, melhor dizendo. Né? Talvez nós estejamos precisando resgatar os clássicos, dentre eles Lira Filho. Né? Lira Filho tem um livro fantástico, e é duro a gente dizer isso, livrinho, que dá a impressão, né? Mas é no sentido do tamanho, né? Ele acho que tem 52 páginas, cujo título é O Direito que se Ensina Errado. Esse livro é fantástico. Ou dele também, Lira Filho, que é direito, que ele vai dizer o seguinte, o mais difícil no direito, né, não é dizer o que ele é dizer o que ele não é. Não sei se vocês perceberam, mas nós já estamos aqui há algum tempo, e o que eu estou dizendo aqui? O que o direito não é. Eu disse que o Tribunal do Júri não é democrático. Eu disse que os ministros e as ministras não podem interpretar a Constituição de acordo com o que ela pensa, com seu sentimento de justiça. São questões que nós precisamos resgatar e os clássicos vão nos ajudar e nos ajudar muito. Bom, partindo do pressuposto, se é correto dizer, né, se é possível pensar que o direito é esse limitador do poder, que o direito, a lei, né, ela existe para proteger o débil, justamente do exercício do poder, né? Como que nós vamos focar na questão da jurisdição civil à luz dos princípios constitucionais? Bem, mais uma vez, eu o Código de Processo Civil, né? A gente trabalhou no Senado por 6 meses e depois acompanhamos na Câmara dos Deputados, né? E assim, era comum, né, inclusive entre a gente, né, e nas entrevistas que eram concedidas e nos segmentos das sociedades que participavam da elaboração do Código, se dizia o seguinte, olha, o Código de Processo Civil ele não presta porque é moroso. Aí, olha, então vocês precisam elaborar um novo código que ataque a morosidade do processo civil. Porque ele não presta porque ele é moroso. Então, vamos focar bem nisso. O Código de Processo Civil não presta porque é moroso. Ok. Bom, e aí vem uma outra pergunta. Tá, então eu já tenho uma resposta. Veja bem, olha, eu nem fiz uma pergunta, hein? Eu nem fiz a pergunta. O Código de Processo Civil é moroso? Não. Já, né, na época, inclusive, ficou muito famosa uma entrevista concedida pela relatora, ministra, professora Tereza Rudolvin, né? Porque se nós chegamos numa conclusão unânime, o Código de Processo Civil não prestava porque era moroso, uma perguntinha que veio foi, ele é moroso por quê? E a resposta foi, porque tem muitos recursos.
Então, ficou famosa uma entrevista da professora Teresa Rodolfin, que ela disse o seguinte: o juiz espirra e o advogado recorre. Então, vamos focar na questão recursal. E aí, o ministro Fux, na época, deu uma entrevista dizendo que o projeto, se fosse aprovado, e foi, diminuiria o tempo do processo em 70%. Se vocês colocarem essa expressão que eu estou dizendo no Google, vocês vão localizar essa fala dele. Inclusive, eu tenho, se precisar, a gente manda, né? Então, ficou essa promessa nossa de reduzir o tempo do processo em 70%. Mas nenhum de nós deu importância à seguinte pergunta. Olha, eu já sei que o Código de Processo Civil é moroso, mas o Código de Processo Civil é moroso por quê? Porque ele tem muito recurso. Será? Ou será que ele é moroso porque ele foi pensado para ser moroso? E se ele foi pensado para ser moroso, logo ele é bom, logo ele presta. Então é um equívoco, e nós estamos aí, acho que todos nós fomos formados pelo Código de 73, é um equívoco dizer que o Código de Processo Civil não presta, o Código de Processo Civil de 73, e o atual, nós vamos chegar nisso, né? Não teve mudança significativa, né? Nesse ponto. Tá? Era um equívoco tamanho, uma falta de pré-compreensão do objeto tamanha, dizer que o Código de Processo Civil não prestava porque era moroso. Porque ele foi pensado para ser moroso. E, portanto, se ele era moroso, logo ele prestava. Porque se algo é pensado para ter um resultado e o tem, eu não posso dizer que ele não é bom, pelo contrário, ele é bom. Bom, então eu preciso entender o seguinte, mas espera aí, por que ele foi pensado para ser moroso? Porque a gente vai lá na questão do direito e o poder. Olha, o Código de Processo Civil de 1973, que foi revogado em 2015, abrogado, né? Ele foi pensado para dar vazão a que legislação? O Código Civil de 1916. Esse Código Civil de 1916, ele prescrevia o quê logo no seu artigo 1º? Este código vem regular a relação entre as pessoas e seus bens. Olha que negócio, né? O código vem regular a relação esse código vem regular a relação entre as pessoas e seus bens. Quem que tinha bens em 1916? 28 anos pós-libertação dos escravos. Uma minoria detentora do poder. Portanto, foi uma legislação pensada por uma minoria em prol dessa minoria. Aquele Código Civil, ele tinha 1.810 artigos. Só em um único artigo ele utilizava a palavra amor, no artigo 1338. E ainda assim não era no sentido afetivo da expressão. A expressão era pelo amor dos seus, ou seja, alguém, por exemplo, se hospedava num hotel e esquecia a mala, né, ou um objeto lá. Esse artigo dizia que o dono do hotel tinha que guardar esse objeto pelo amor dos seus, ou seja, como se dele fosse. Isso pelo amor dos seus. Porque se o outro, quando o dono chegasse, voltasse, ele teria que entregar esse objeto. Vocês percebem, então, que o objeto do direito era o patrimônio. E, portanto, era o patrimônio de quem tinha patrimônio. Tá? Tanto que era comum a gente citar o quê na doutrina, pelo menos quando eu me formei? Orlando Gomes. Orlando Gomes é um grande civilista que dizia, entre outras coisas, o quê? Não há ilícito sem dano. Ou seja, eu preciso demonstrar o dano para que, a partir desse dano, se ele ocorreu em virtude de um ato ilícito, essa pessoa seja condenada a ressarcir. Tá? Mas se não há ilícito sem dano, e aqui eu já me adianto, se não há ilícito sem dano, como que a gente trabalhava, e como que o senhor Orlando Gomes, e poderia ter feito essa pergunta para ele, né, que aí acho que faltou honestidade intelectual, né, teria que fazer essa pergunta para ele, se não há ilícito sem dano, e toda vez que se ajuizava uma ação e não demonstrava o dano, o juiz extinguia o processo por ausência de condições da ação e impossibilidade jurídica do pedido, e citava o Orlando Gomes. Então, poderia se perguntar a ele, como trabalhar com interdito proibitório? Que desde 1916 era possível uma ação para proteger a posse
ou a propriedade, tá, de uma situação que poderia acontecer. Então, cadê o dano? Eu poderia até dizer o seguinte, cadê o ilícito? O próprio mandado de segurança preventivo, que já existia na época. Mas isso não era só isso. A doutrina também dizia o seguinte, que era defesa ao juiz emitir ordem às partes. Ora, e por que a doutrina dizia que era defesa ao juiz emitir ordem às partes? Porque eu precisava de um juiz neutro, equidistante das partes, com imparcialidade que se confundia com neutralidade, para não enxergar que a lei protege o mais fraco. Eu disse a vocês que eu me graduei no interior de São Paulo, e para nós lá, o nosso livro de processo civil inicial era a Teoria Geral de Processo da professora Ada Peregrino de Novo, do Scarance e do Canto Real de Dinamarca. Aquilo para nós era uma cartilha, como aquela cartilha Caminho Suave que alfabetiza as crianças. Todos nós ali, da minha faixa etária, no interior de São Paulo, fomos todos alfabetizados juridicamente pela Teoria Geral do Processo da professora Ada Peregrino de Novo. Até que eu fui ouvir de um processualista, num evento em Curitiba, dizendo que a crise do processo era nomeada. Aí eu comecei a pensar. Olha, primeiro que não existe teoria geral do processo. O processo civil segue o seu caminho, o processo penal segue o seu. São díspares. Essa coisa que é um tronco e depois um galho, não tem nada de galho, não tem nada de tronco. Nós não temos que criar essas fantasias. E segundo, que essa posição do juiz, ou da juíza, do julgador, da julgadora, ela jamais poderia e pode existir se eu tenho a pré-compreensão de que a lei protege o mais fraco. Tentando ser mais claro, se eu assisto uma luta entre um gigante e um anão e eu fico quieto, eu fiquei do lado do gigante ou não? Então era isso que a gente fazia e era por essa doutrina, pelo menos não aqui, nessa parte nobre do país, eu estou falando do DF, mas lá do interior de São Paulo, que nós fomos alfabetizados juridicamente. Esse juiz é equidistante das partes. E por que isso era assim? Olha, porque se eu tinha uma legislação civil, no caso, o Código Civil, cujo objeto era a proteção ao patrimônio, tanto que aquele código era dividido em 7 livros, Os 3 primeiros você tinha... Primeiro livro, ele dizia o que era pessoas, ele conceituava... ele dizia o que era bens móveis, bens imóveis. Depois ele dizia o que era pessoa física e pessoa jurídica. Depois ele dizia o que se compreendia por atos e fatos jurídicos, ou seja, como que essas pessoas físicas ou jurídicas vão adquirir esses bens móveis e imóveis. Tá? Ele não se preocupava com, muito embora existisse filiação, alimentos, casamento, na época falava em desquite, depois separação, só depois de 77 divórcio, mas a legislação em si não tinha essa preocupação, porque a preocupação dela era com o patrimônio. Tá? Bom, o que rompeu com tudo isso? Só para a gente tentar deixar essa questão ainda mais clara, se isso é possível, Se eu tinha essa legislação civil, que era o Código Civil de 1916, eu pensei em um Código de Processo Civil igualmente protetor do patrimônio. E como que eu fiz isso? Pela ótica do procedimento. Aquele Código de Processo Civil, ele tinha 3 processos: o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. No processo de conhecimento, ele tinha 2 procedimentos: o procedimento comum e o procedimento ordinário. Tá? Bem, o que acontecia? Mais de 90% das ações era para levar algo ao conhecimento do judiciário, para que o judiciário respondesse a quem tinha razão. E o que era levado? Era levado um abuso de direito. Era levado uma ação indenizatória. Olha, fulano precisa me indenizar. Ele vai indenizar com o quê? Com o patrimônio. Lembra-se que a ótica do direito era proteger o patrimônio? Como que eu protejo esse patrimônio? Eu crio um procedimento moroso. Eu crio e ensino
as alunas e os alunos, que serão futuros juízes, juízas, promotores e defensoras e advogados, que o juiz tem que ser neutro e equidistante das partes e tem que ser imparcial, porque ele precisa decidir com certeza. E para ele decidir com certeza, ele só pode decidir no final do procedimento. Então tem que ter uma ação de conhecimento com esse juiz equidistante das partes, como se as partes tivessem uma doença contagiosa, o coronavírus, e não pudesse dialogar com o juiz. Tá? Se você pegar lá a teoria geral do processo, você vai ler isso, o juiz tem que ficar equidistante das partes, para ele se manter imparcial, neutro, porque só com essas características ele vai ter condições de julgar com certeza. E ao julgar com certeza, ele vai trazer segurança jurídica. Olha que coisa que era passada para a gente, a coisa engenhosa e engendrada. Pois bem, se assim o era, né? A gente vai ver que isso mudou numa determinada parte, num determinado segmento, né? O que acontecia com o autor que ajuizava a ação? Ele precisava suportar o tempo do processo até a aprovação da sentença. Após a aprovação da sentença, aquele juiz que decidiu com certeza, porque foi neutro, imparcial e teve uma cognição ampla, exauriente, tá? Ele extinguia a atividade jurisdicional. Por isso que o conceito de sentença é o ato pelo qual tem probabilidade de pôr fim ao processo. Ele extinguia a atividade jurisdicional. Portanto, o conceito de jurisdição, e aí estamos entrando já em boa parte do nosso tempo, o conceito de jurisdição era dizer o direito ao caso concreto. Em outras palavras, tá? A partir do momento que eu tinha a sentença, tá? Nesse caminhar desse procedimento, tá? Qual era a resposta que o juiz me dava? Olha, eu condenei o réu a te pagar 100 mil reais de indenização. E eu dizia a ele, excelência, então me deu 100 mil reais. O que ele me dizia? Artigo 463 do CPC de 63. Ao prolatar a sentença de mérito, o juiz exaure e extingue a atividade jurisdicional, só podendo alterá-la por erro material ou por embargo de declaração. Então, o conceito de jurisdição, eu fui formado, né, numa graduação cujo conceito de jurisdição que era passado para mim era esse, que jurisdição era dizer o direito ao caso concreto. Que a partir do momento que o juiz, ou a juíza, né, prolatasse a sentença dizendo o direito ao caso concreto, obedecendo aqueles requisitos da neutralidade, equidistância, imparcialidade. Eu não quero saber se você é branco, se você é vermelho, se você é pobre, se você é rico. Eu tenho que ficar, defesa ao juiz emitir ordem às partes, salvo no interdito proibitório, mas, enfim. Né? Bem, tá? A partir do momento que eu decido, tá? Eu exauri a atividade jurisdicional. Tá? Mas aí, a gente sabe, e isso persiste, por isso que nós vamos chegar no Código atual, que a gente tem um outro problema. Qual é o outro problema? Aquele que perdeu tem o recurso, no caso, os embargos, o recurso de apelação. Interposta a apelação, tá? Aquela sentença não produz efeitos até o julgamento do recurso de apelação. Então, eu exijo do autor que ele suporte o tempo do processo até a apelação da sentença. Depois, eu exijo do autor que ele suporte o tempo do processo até o julgamento do recurso de apelação do réu. Tá? Ele tem que suportar. Só que ninguém fazia a seguinte pergunta. Olha, mas eu não tive que suportar o tempo do processo porque Vossa Excelência tinha que ser neutro e equidistante, tinha que ter cognição exauriente para decidir com certeza? Ele, sim. E agora você não decidiu com certeza? Sim. Então me deu direito. Não, precisa da certeza, que é o julgamento do recurso de apelação. Julgado o recurso de apelação, tá? É possível a interposição do recurso especial. Ah, mas e agora? Agora eu vou ter a certeza da certeza. Julgado o recurso especial, é possível um recurso extraordinário. Então, agora eu vou ter a certeza da certeza. Transitado em julgado, eu posso ter ação rescisória. Passados 2 anos da ação rescisória, eu posso ter a relativização da coisa julgada. Então, vocês estão percebendo como o direito, estamos aqui focados no civil, tá? Vamos esquecer o penal, é outro papo, por isso que eu já disse a vocês que na minha concepção não existe teoria geral do processo, o direito penal é uma outra visão, é uma outra
é uma outra pegada, como vai dizer o Hamilton, né? Que o direito processual civil, tá, ele sempre se preocupou com a proteção do patrimônio e de quem tem esse patrimônio. E isso só começou a mudar um pouquinho, estou vendo aqui que a maioria de vocês é extremamente jovem, a partir de 1994, com o antigo artigo 273 e 461, a tutela antecipada, né, para pagamento de quantia e a tutela antecipada nas obrigações de fazer ou não fazer. Só a partir desse momento que isso foi sendo alterado e mudando alguma coisa. Tá? Bom, a questão também que surge é que é a seguinte: olha, qual o grande problema que eu tinha aí? Tá? Mas, Cerezo, todos são iguais perante a lei. Tudo que você disse agora não suporta a seguinte indagação. Você está dizendo que a legislação civil, na época, protegia o patrimônio, portanto, de quem tinha patrimônio, tá? E a legislação processual também, porque o tempo do processo não permitia que o autor pegasse o bem da vida antes de um procedimento de cognição ampla e exauriente. Tá? Mas isso acontece com todos. Não é bem assim. Por quê? Porque nós tínhamos os procedimentos especiais do livro 4º. E o que diziam os procedimentos especiais do livro 4º? Tá? A ajuizada ação, sem ouvir a parte contrária, como adoram os latinistas, pela parte, o juiz pode entregar o bem da vida para o autor. Então, eu, que sou réu do procedimento comum, seja ele ordinário ou sumário, eu tenho o tempo do processo em meu favor. Por quê? Porque o autor jamais vai poder pegar o bem da vida. Lembre-se que a tutela antecipada só veio em 94. E ainda assim com restrições que até hoje ela tem. Então, eu, réu, fico com o patrimônio o tempo todo. Tá? Bem, e se eu precisar, por qualquer motivo, esse meu patrimônio foi arrebatado da minha posse, e se eu precisar, eu tenho procedimento especial. No procedimento especial, o que vai acontecer? Eu ajuizo a ação e o juiz, de imediato, me entrega o bem da vida. Tá? Esses procedimentos especiais do livro 4º, eles eram tão engendrosos que eu só fui perceber lendo o professor Ovídio Batista. Eu não estou dizendo que outro processualista não tem escrito, mas eu já li alguns, confesso a vocês que algumas centenas de processualistas. Eu só li o professor Ovídio Batista por quem eu tenho, assim, admiração 1000%. Né? O conheci pessoalmente, colaborou com a minha tese, né? Tenho muita gratidão pelo professor Ovídio Araújo Batista. Tá? E o professor Ovídio Batista dizia o seguinte, né? Que esse procedimento especial ele era tão injusto, né, que o que estava escrito no procedimento especial? Estava escrito o seguinte: no procedimento especial, assim que o juiz deferir a liminar, ele convola-se em ordinário. Não sei se vocês perceberam o que está por detrás disso. Olha, no procedimento especial, assim que o juiz deferir a liminar, ou seja, ele entrega o bem para o réu, ele convola-se em ordinário. Por quê? Porque a partir do momento que eu, réu, tenho o bem, eu não quero mais um procedimento rápido. Eu quero aquele procedimento moroso do procedimento comum. E o juiz precisa de cognição ampla, exauriente, ficar equidistante das partes, imparcial, para ele decidir com certeza. Tá? Por quê? Porque se eu continuo no procedimento especial, o autor da ação, o réu da ação, vai tentar reverter essa possibilidade. Por isso a legislação dizia o quê? No procedimento especial, assim que o juiz proferir liminar, ele convola-se em ordinário, ou seja, ele volta na lentidão, porque aquele que elaborou a legislação passa a ter o seu bem. E a situação é tão assim interessante que o procedimento especial não era processo, era procedimento. Então ele tinha que se materializar dentro de um processo. Ele se materializava em que processo? No processo de conhecimento, no livro 1. E por que ele não estava no livro 1? Porque ficaria muito claro para a gente perceber essa injustiça. Por isso que ele ficava afastado lá no livro 4º. Tá? Então, a rigor, nós tínhamos o procedimento comum para as pessoas comuns e o procedimento especial para as pessoas especiais.
Tá? Era isso que a gente tinha. Tá? Bom, quando vem a Constituição em 5 de outubro de 1988, a primeira questão que ela rompe, tá, é com o objeto do direito, que deixa de ser o patrimônio para ser o quê? A pessoa. Então, essa Constituição de 5 de outubro de 1988, ela é simplesmente fantástica. E ela suportou golpes e golpes. O professor Paulo Bonavides tem um livro fantástico que vai dizer o golpe neoliberal e a derrocata da Constituição, né, pelo golpe constitucional, né, da época ainda do governo FHC, tá? E ela suportou, e tem suportado, todas essas crises e essa batalha de poder, que, aliás, é um livro do Oscar Vilhena fantástico, chamado A Batalha dos Poderes. Né? Então, essa Constituição, e uma pergunta que eu faço e eu não consigo chegar numa resposta, é por que a elite brasileira deixou essa Constituição ser elaborada? Porque são preceitos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, solidária e erradicar a pobreza. Então, são conceitos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, solidária e erradicar a pobreza, sem preconceito de cor, raça, sexo, né? E tantos outros preceitos de justiça que essa Constituição traz. Então, essa Constituição nossa, né, ela é primorosa, né, e ela merece, da nossa parte, todo o cuidado, né, porque ela tem, né, potencial para nos permitir a pensar e a ser humanos. A gente só precisa compreender a sua aplicabilidade. Bem, a partir dessa Constituição, muda a razão de ser da jurisdição. A partir da Constituição, não faz mais sentido aquele conceito de jurisdição segundo o qual é dizer o direito ao caso concreto. É declarar a lei ao caso concreto. A partir da Constituição, passa-se a exigir do judiciário uma postura até então pouco pensada. Digo pouco porque nós não podemos esquecer, dentre eles, mais uma vez eu digo, o professor Ovidio Batista. E por que isso? Porque nós temos, foi essa Constituição que nos trouxe o artigo 5º e 35, segundo o qual a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, toda aquela construção, né, e a gente precisaria aqui, né, de mais tempo para deixar isso mais claro, mas toda aquela construção doutrinária, né, segundo a qual não há ilícito sem dano e que o juiz não pode emitir ordem às partes, esse 5º 35 destruiu com isso. Olha, sabe, Excelência, aquele cidadão que veio até o judiciário e disse que um supermercado está expondo à venda um produto nocivo à saúde e você indeferiu inicial por falta de condições de ação, impossibilidade jurídica do pedido, segundo a qual não há ilícito sem dano? Ninguém comeu e morreu para os herdeiros serem indenizados, ou ninguém comeu e teve que fazer uma cirurgia ou tem que comprar remédio, portanto não houve dano. Se não há dano, não há ilícito. Agora acabou isso. A Constituição está dizendo que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, se um cidadão está trazendo que determinado supermercado está expondo à venda um produto nocivo à saúde, há uma ameaça à saúde, você precisa agir. Mas como que eu vou agir? Você precisa determinar que ele retire esse produto da prateleira. Mas eu não posso emitir ordem às partes, livre, processo de execução 3º volume. Isso acabou. Isso não existe mais. Aquele conceito de jurisdição foi conceito de jurisdição elaborado por processualistas da sua época. Hoje a época é outra. A Constituição exige de você que você tenha uma atuação condizente com os preceitos de justiça nela prevista, dentre eles a dignidade da pessoa humana. Então, se alguém está dizendo que tem um produto nocivo à saúde exposto à venda, você precisa agir. E é possível, inclusive, que alguém te traga uma ação sem sequer ter ocorrido o ilícito.
Porque quando alguém expôs à venda um produto nocivo à saúde, ele contrariou a lei que diz que aquele produto não pode ser comercializado. Então, tem o ilícito, só não tem o dano. Então, você, com base no ilícito, você vai agir para retirar essa ameaça. Agora, é possível que ele diga o seguinte, olha, fulano está pensando em expor a venda, porque ele está noticiando que ele vai abrir um comércio e que ele vai comercializar esse documento, mas ele ainda não comercializou. Portanto, sequer existe o ilícito. E a pessoa vem até você, judiciário, e diz o seguinte, olha, fulano vai cometer o ilícito. Não o permita. É a tutela contra o ilícito. O professor Marinoni tão bem escreve. Olha, isso aí é de uma riqueza para conceito de jurisdição sem precedentes, porque passou a exigir uma mudança no modo de sentir, pensar e agir de todos nós, e principalmente do judiciário. Porque não tem como ele, diante de uma ameaça à direito, ele dizer que ele vai ficar equidistante, neutro, imparcial e decidir com certeza. Não, ele precisa agir e precisa agir com contundência. E essa questão vai desembocar em outra. Qual? Olha, o problema é que quando eu vou ao judiciário, eu não vou porque eu quero, eu vou porque eu sou obrigado. Quando eu ajuizo uma ação, eu não ajuizo uma ação porque eu quero. Eu ajuizo uma ação porque eu sou obrigado. E por que eu sou obrigado? Porque o Estado não me deixa fazer justiça pelas próprias mãos. Segundo o artigo, salvo engano, juiz 340 do Código Penal, tá? Ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos sob pena de cometer um ilícito penal. Então, se eu tenho algo, um direito meu violado ou sob ameaça, né, eu não posso agir privadamente, eu preciso ir ao judiciário. Então, eu não ajuizo a ação contra o réu. Eu ajuizo a ação contra o juiz. Por isso, Estado juiz. É claro que eu não vou escrever isso na petição inicial, mas se eu escrever na petição inicial, vem a presença de Vossa Excelência ajuizar a ação de indenização ou ação X em face do réu, nas entrelinhas eu já estou dizendo que é contra ele. Por quê? Porque, olha, quem que não me deixa fazer justiça pelas próprias mãos? Você, o Estado juiz. Mas eu digo, mas eu estou precisando, e você diz o quê? Vem até mim, que eu vou chamar o réu, e se você tiver razão, eu faço. Então, a jurisdição não é poder, jurisdição é dever. Por quê? Porque ela deve o cumprimento dessa promessa. Se você precisar de justiça, não faça pelas próprias mãos, senão eu te puno. Vem até mim que eu faço. Se assim o é, eu preciso compreender a jurisdição, e eu tenho isso escrito num texto chamado Poder do Juiz Ontem e Hoje, eu preciso compreender a jurisdição a partir desse ângulo, ou seja, ela é um dever, do qual ela precisa do poder para se desincumbir desse dever. Então, eu acredito que eu começo a me aproximar de um entendimento do que vem a ser esse conceito de jurisdição. E aí eu não posso esquecer... E assim, a gente tem que tomar... a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque senão a gente fica no automático, aquilo que a gente dizia lá atrás, né? E a gente não percebe algumas coisas. Então, por exemplo, se nós pegarmos hoje, agora, 10 petições ou 10 acordos, a gente vai ler lá, né? Em sede de apelação, em sede de embargos, essa palavra não existe. Tentem fazer uma pesquisa do que significa a palavra em sede. Mas é algo, sim, que passa a ser, de tanto usada, passa a ser algo, parece que não tem, em apelação, ou no recurso de apelação. É muito comum você colocar, vem requerer a reforma do venerável acordo. Qual o significado de venerável? É algo que é bom. Você quer reformar algo que é bom?
Ah, excelentíssimo senhor doutor ministro, excelentíssimo senhor doutor juiz. Você vai usar dois pronomes de tratamento para a mesma pessoa e um título acadêmico no judiciário? É excelentíssimo ministro, excelentíssimo juiz, excelentíssimo juiz. Por isso eu estou trazendo essas questões que parecem assim, extremamente simples, para demonstrar que a gente precisa sair da areia movediça, que a gente precisa sair, né, talvez subir na mesa lá, para a gente enxergar essas questões. Tá? E eu preciso, portanto, ter essa compreensão de jurisdição para que eu possa entender o que se exige do judiciário, ou que se deve exigir do judiciário. Tá? Então, na comissão, quando a gente elabora o código, o que a gente acredita, então, que a gente estaria fazendo para combater essa morosidade do processo civil? Diminui recurso. E olha que diminuição fantástica. Não vai ter mais agravo retido. Por outro lado, também, não vai ter preclusão. Não é que não vai ter. Não vai existir preclusão nesse momento. Mas, se em preliminar de apelação você não argumentar essa questão, tá? Preclui. Tá? Mas, gente, eu pergunto a vocês, qual a diferença de se agravar num determinado momento ele ficar retido nos autos ou depois em preliminar de recurso de apelação? E eu não estou dizendo em sede de apelação, estou dizendo em preliminar de recurso de apelação. E essa reforma foi tida assim como uma reforma fantástica. Agora diminuímos recursos, não tem mais agravo retido. Mas pensam bem, o que isso mudou? Me parece que, basicamente, nada. Bom, aí veio uma reforma no Senado, que me parece que aí sim nós teríamos uma mudança. E aí eu não estou dizendo que ela seria a melhor. Eu estou dizendo o seguinte, eu quero mudança, acho que a primeira pergunta é essa. O professor Ovidio Batista tem um texto que eu convidaria vocês a ler, um texto curtíssimo chamado Da Função à Estrutura, em que ele diz o seguinte, o que tinha que mexer na funcionalidade, na função, a gente já mudou. Se a gente quer uma reforma, tem que mexer na estrutura. Tá? E esse atual Código do Processo Civil, ele não mexeu na estrutura do Código de 73, ele não ruiu com a estrutura. Porque ele foi alterado na Câmara dos Deputados. Lá no Senado, ele estava saindo com uma reforma na estrutura. Volto a dizer, eu não sei se isso seria bom ou não, mas se a nossa proposta era, vamos diminuir o tempo do processo, porque o processo civil é moroso, e agora a gente está achando que não é legal que ele seja moroso, então nós temos que mexer na estrutura. E como é que se mexeu na estrutura? Com a seguinte questão. O recurso de apelação não vai ter o efeito suspensivo automático. Mesmo porque ele nunca teve efeito suspensivo. Porque assim a gente aprende, né? Quais são os principais efeitos do recurso de apelação? Devolutivo e suspensivo. Aí vem o professor Ovidio Batista e diz o seguinte, devolutivo não é porque ele não estava com o tribunal, então não tem como você devolver ao tribunal algo que não estava com ele. E ele não tem efeito suspensivo porque a sentença não estava produzindo efeitos. Então não tem como você suspender algo que não estava produzindo efeitos ainda. Vem o professor Ovidio Batista e nos ensinava o quê? O recurso de apelação tem dois efeitos. Ele libera a competência do tribunal, que seria o efeito devolutivo, ele libera a competência do tribunal e ele impede o trânsito em julgado. Então, eu interponho o recurso de apelação, não porque ele tem um efeito suspensivo automático, é porque ele impede o trânsito em julgado. Porque o que vai me permitir a continuar ficar com a posse do bem comigo, réu? A não ocorrência do trânsito julgado. Por isso que eu apelo. Então, o que a gente fez no projeto 1048, que saiu do Senado para a Câmara? O seguinte, olha, nós vamos dividir o tempo do processo entre autor e réu. Autor, você está trazendo ao meu conhecimento judiciário uma questão litigiosa. Salvo as tutelas de urgência, eu preciso ouvir o réu e preciso decidir se a razão assiste a você ou não. Você está dizendo que ele lhe deve X ou que aquele bem é seu. Eu preciso saber disso. Até eu saber disso, você vai suportar o tempo do processo.
com exceção, volto a dizer, das tutelas de urgência, que é mínimo perto do universo das ações. Perfeito. Então, o autor suporta o tempo. Quando eu prolatar a sentença e reconhecer o direito do autor, tá, o bem tem que ser entregue imediatamente para ele. Aí o réu, não, mas eu vou apelar. Agora é a sua vez de suportar o tempo do processo. Você vai apelar? Vou. Então, você suporta o tempo do processo até o tribunal reformar ou não essa sentença. Aí eu dividi o ônus do tempo no processo. Ah, mas isso não é justo. E se o tribunal reformar e o autor não tiver mais o bem para entregar de volta para o réu? A mesma resposta cabe para a pergunta, ah, mas e se prolatada a sentença, o judiciário reconhece o direito do autor, tá? E o autor não usufrui do bem, aí se submete a um recurso de apelação, quando mantém uma decisão em favor do autor, o réu já não tem mais o bem para entregar para o autor. A situação é a mesma. A resposta é a mesma para essa pergunta, né? Então, me parece que, pelos princípios de justiça e pelo princípio da duração razoável do processo, eu prefiro duração suportável do processo, porque o que é razoável? Né? Talvez um dia seja suportável, talvez um mês, 3 meses seja suportável para um grande empresário, mas talvez um dia seja insuportável para uma pessoa. Tá? Eu tenho até escrito um texto que foi publicado na revista da UFMG, O Tempo no Processo Civil. Né? Então, o projeto do Senado, ele mexeu na estrutura. Olha, vai prolatar da sentença, o autor vai pegar o bem da vida. E eu me lembro bem, né, que eu estudo muito o professor Marinoni, né? E o professor Marinoni diz o seguinte, o processo sempre vai beneficiar o réu que não tem razão. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, se ao final do processo o réu perde e entrega o bem para o autor, ele não perdeu nada, porque o bem não era dele, ele só devolveu para o autor aquilo que era do autor. Aliás, ele ganhou, porque 5, 6, 10 anos ele ficou na posse do bem que era do autor e usufruiu disso. Agora, o autor, quando ganha, não ganha nada. Por quê? Porque ele só pegou o que era dele. Aliás, ele perdeu. Porque ele ficou 5, 6 anos, ou 10, ou 15, ou 20, sem usufruir do bem que era seu. Então, com vista nessa questão, nessa problemática, a gente dividiu o ônus do tempo do processo nesses dois polos. Sentença entrega o bem para o autor se a sentença é de procedência ou parcialmente procedente. Tá? Interposto o recurso de apelação, o réu passa a suportar, no caso o apelante, o tempo do processo. Bom, aí surgiram questões nas audiências públicas. E aquelas sentenças que, desde o início, sim, ela se mostra passível de reforma. Por exemplo, tem uma da 7ª Vara da Justiça Federal, é uma decisão interlocutória de São Paulo, segundo a qual não há perigo de vida, não há perigo de dano nem na morte, porque mais cedo ou mais tarde todos vamos morrer e uns por mérito verão a face de Deus. A gente acredita que isso vai ser reformado, sim. Aí a gente refez. Olha, então, prolatada a sentença, o réu tem 15 dias para apelar. Ao interpor o recurso de apelação, ele precisa requerer o efeito suspensivo. Aí faz sentido falar em efeito suspensivo, estão vendo? Porque a sentença teria probabilidade de produzir efeito. Aí ele vai convencer o relator que ele tem alta probabilidade de reformar aquela decisão. Ou porque a jurisprudência dos tribunais superiores lhe favorecem, ou porque foi uma... Enfim, convencido disso, prolatado, concedido a ele o efeito suspensivo, o autor continuaria desprovido do bem da vida até o julgamento do recurso de apelação. No entanto, esse recurso de apelação teria que tramitar no prazo de 6 meses e prioritariamente em relação àqueles outros do qual estavam desprovidos do efeito suspensivo. Tá? Qual foi a nossa surpresa? Quando o projeto chegou na Câmara, o projeto foi alterado, com uma cruzada fortíssima do Antônio Cláudio da Costa Machado, da USP São Francisco, né? Inclusive foi para as páginas amarelas da Veja, não sei se página amarela da Veja é local para se discutir o novo Código de Processo Civil, dizendo que seria uma ditadura do juiz de primeiro grau. Né? E aí
o código foi reformado, quer dizer, o projeto foi reformado na Câmara, ok, é democrático, né? Isso a gente não nega, né? E manteve-se o que era antes, artigo 1012, o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Né? Ou seja, é automático. Né? Tanto que eu costumo fazer uma brincadeira. Né? Você tem lá 15 dias para apelar, né? Aí você não tem o que trazer lá, você pega um recurso de apelação.doc, pelo menos muda o nome das partes, a data nem precisa mudar, né? Pelo menos muda o nome das partes. Interpõe o recurso de apelação porque ele impede trânsito julgado. E aí você vai contar com o tempo do processo. Quanto tempo ele vai demorar para ser julgado no Tribunal do Estado que você fala? Não sei, 3, 4, 5, 6 anos. Você avisa o teu cliente. Durante esse período ele vai trabalhar com o bem da vida que não pertence a ele, mas pertence ao autor. Tá? Então, e assim, né? A gente idealizou um Código de Processo Civil muito próximo da Constituição. Por isso, os primeiros artigos, né, com os direitos e garantias fundamentais, inclusive repisando o que está escrito na Constituição. E o artigo 4º, se não fosse o 1012, ele seria primoroso. O que está escrito no artigo 4º? Né? As partes têm o direito de obter, dentro de um prazo razoável, a solução integral da lide, incluindo a atividade satisfativa. Então, olha que artigo fantástico, né, desde a minha visão, né? As partes têm o direito de obter, dentro de um prazo razoável, a solução integral da lide, fase de conhecimento, incluindo a atividade satisfativa, fase do cumprimento de sentença. Só que veio o artigo 1004 e derrogou esse... veio o artigo 1012 e derrogou esse artigo 4º. Por quê? Porque está escrito no artigo 1012 o quê? A apelação tem efeito suspensivo. Se a apelação tem efeito suspensivo, é impossível as partes obterem, dentro de um prazo razoável, a solução integral da lide, incluindo a atividade satisfativa. Bem, estou vendo que eu já falei muito aqui, mas eu queria só colocar mais uma questãozinha aí para vocês, aí fico à vontade se vocês quiserem falar alguma coisa. Né? Qual é? Já há algum tempo, desde o meu mestrado e o meu doutorado, que foram na Universidade Federal do Paraná, sob orientação do professor Marinoni, que eu pesquiso a questão da tutela executiva. Né? E eu estou convencido que ela é, se a gente fizer essa equivalência, ela é a parte mais importante do processo civil. Ao contrário do que a gente sempre entendeu, que a fase de conhecimento, antes o processo de conhecimento, jurisdição era só no processo de conhecimento. Por quê? Porque pela ótica, eu escrevi um texto, inclusive no evento Comped, acho que, não lembro agora se foi em Barcelona, Saragossa, tá? Que publicou, inclusive, na revista lá, né? Que pela ótica do jurisdicionado, tá? Quem vai ao judiciário, ele não quer uma sentença ou uma acordo, ele quer o bem da vida, portanto, ele quer a execução, ele quer o cumprimento de sentença. E se jurisdição é o dever, tá? Para dar cumprimento às decisões, eu entendo que quem tem que fazer isso é o próprio judiciário. Então, pararia essa coisa de, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, aqueles despachos, diga o credor, diga o devedor, diga o credor, diga o juiz. O que você fez? Você me proibiu de fazer justiça pelas próprias mãos. O que você disse? Vem até mim e me convença que eu faço. Eu fui até você e convenci que eu tenho direito. Você entendeu que eu tenho direito. Agora é um problema seu. Você que tem que entregar o bem da vida para mim. Ah, mas o artigo 139, inciso 4º, ele ofende aí, tanto que o STF vai decidir aí nos próximos dias, talvez fique para o ano que vem, se ele é constitucional ou não, porque essa questão de caçar CNH, passaporte, tá, é aquilo que a gente disse lá atrás sobre as leituras que foram feitas do artigo 283 do Código de Processo Penal, do artigo 5º, inciso 57, do artigo 57. A gente precisa ler à luz dos princípios de justiça da Constituição. Se eu suspender a CNH de um motorista de Uber ou de um taxista, estou matando a pessoa. Ou de um, sei lá, de um caminhoneiro que tem como profissão para sobreviver, mas diferente de alguém que ostenta uma vida na sociedade com 5, 6, 10 carros importados e não paga uma dívida de R$1.000, R$2.000. Enfim, tudo depende, portanto, e me parece que essa é a lógica e a essência
do direito, né, de como eu olho, de como eu tenho essa visão para o direito. É claro que isso vai depender muito do humano, mas tudo depende do humano, né? E, portanto, a academia, esse nosso bate-papo, ele é importante para isso. Nós temos que nos mudar para que a gente consiga, depois, mudar o meio. Por isso que eu também estou estudando, aliás, acabei de comprar esse livro aqui, né, Poder de Julgar Sem Responsabilidade de Julgador, a impossibilidade jurídica do juiz robô. Eu me posiciono totalmente contrário a essa questão de inteligência artificial, porque falta justamente o humano, né? E nas questões, nas relações sociais, não dá para prescindir do humano, do sentimento. Tanto que sentença vem do latim sentire, de sentimento, né? Eu não conheço nenhum jurista, estou dizendo jurista, e não quero aqui ser desrespeitoso com belíssimos professores que estudam inteligência artificial. Estou falando de grandes juristas, tá? Que, por exemplo, Vará e tantos outros que defendem a inteligência artificial. Eu não conheço. Mesmo porque me parece que é um contrassenso, tá? Então, caminhando aqui, terminando, né? Agora, recentemente, o ministro Fux, pelo CNJ, determinou que uma comissão de juristas elabore uma reforma do atual código, né, exatamente na tutela executiva, porque ele está entendendo que o processo civil está tão moroso como era, e ele entendeu, né, pelo que a gente lê, dos motivos para formar essa comissão, que o problema é a tutela executiva. Então, mais uma vez, na minha opinião, vai se trabalhar com a funcionalidade, né, e não com a estrutura, tá? Ruir com a estrutura é pesado, eu entendo que sim, mas se nós estamos descontentes com o processo que aí está, e se a gente quer mudança, a mudança só viria se fosse, como diz o professor Batista, alterando a estrutura. Gente, eu não sei se eu consegui passar alguma coisa aí para vocês, ou se eu fui claro, se eu os confundi mais, mas eu fico aqui à disposição aí para algum debate ou alguma questão que vocês queiram colocar. Eu sei que estamos todos cansados, um ano difícil, né? Eu, nesses últimos 15 dias, né, eu peço que quem esteja me ouvindo pela primeira vez não me julgue pela minha fala de hoje, não. Eu estou num momento de muita exaustão, né? Eu tenho sentido muito esse ano e eu tenho sentido profundamente o que está se passando. Eu escrevi um texto recentemente chamado O Preço da Liberdade, né? Então, eu estou sentindo profundamente o que está acontecendo com as instituições, né? A Fundação Palmares, né? A ABIN, a vacina que a gente não tem, né? Não dá para a gente ficar dentro desse mundo afogados em leis, né? Tem muita coisa aí. E, por outro lado, foi um ano difícil na advocacia, né? Os julgamentos virtuais ganharam uma proporção assim ilimitada, né? Os clientes insatisfeitos, a gente com dificuldades, né? A gente ministrou aula remoto, isso na graduação também não foi fácil, porque a gente precisa e gosta do contato com a graduanda, com o graduando, isso não foi possível, né? Estamos aí na última semana, né, do semestre judiciário e letivo, né? Então, assim como vocês, a gente também está exausto, né? E tentando enxergar uma luz no fim do túnel, mais do que isso, né? Tentando continuar com a utopia, com o sonho da vida, tá? Eu agradeço bastante a todos vocês, agradeço os amigos e as amigas que eu vejo que continuam por aqui, né? E fico à disposição aí se alguém quiser fazer algum comentário ou colocar alguma questão, tá bem? Estou à disposição de vocês. Professor Everton, uma questão que eu vejo que até o professor chegou a discutir, mas não no processo civil, mas no processo penal, trouxe algumas questões relativas a essa morosidade do processo mesmo, e falava-se em tempo criativo, né? O processo ele não poderia ser tão rápido a ponto de não atender devidamente aquela demanda, e também não poderia ser tão demorado a ponto de esvaziar o seu conteúdo, né? E eu tenho visto, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu milito, a gente tem muita interrupção com o sistema, muitas vezes
entre manutenção, então a gente fica sem acesso ao processo por alguns dias. Isso tende a complicar ainda mais a situação do nosso processo, né? Porque, embora a gente tenha um lado bom, tenha facilitado no sentido de tirar o papel, até diminuir os funcionários, a gente vê também que essa traz uma certa complicação. O que aconteceu, por exemplo, com o Tribunal Superior, lá, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, e a gente tem vivido ataque de hacker, isso torna-se também uma complicação em razão dessa morosidade do processo, né? Claro, claro, né? É lógico que, né, que a gente não é avesso à tecnologia, pelo contrário, né? Mas é preciso, concordo com você, levar em consideração que a gente tem essas questões. Recentemente também o TRF1 aqui teve problema, né? E ficamos aí mais de 15 dias sem acesso, né? Então, mas são todas questões que me parece, tá? Não sei se eu não compreendi bem, você volta, por gentileza, a me interrogar, né? São todas as questões que me parece que no frigir dos ovos, elas não afetam o tempo do processo como algumas pessoas colocam. Por exemplo, quando a gente propôs, e foi uma proposta nossa, e convidamos os colegas lá na comissão, que os prazos fossem contados em dias úteis, estou falando do processo civil, tá? Os prazos fossem contados em dias úteis, muita gente retorquiu e falou: isso é absurdo, o processo já é moroso, né, e vai demorar mais ainda. A gente fez um cálculo lá, um processo que demoraria 10 anos, sendo contado em dias úteis, iria acrescentar 3 meses ou 4 meses. O que é isso em 10 anos? Tá? E é uma forma de você dar um descanso, né, para a advocacia. Tá? O que eu vejo, né, alguém que tem um caso de amor e ódio com direito penal, pode até depois dizer o que é esse caso de amor e ódio, mas não é um estudioso do direito penal e processual penal, então isso tem que ficar claro para vocês, né, e vocês têm que saber fazer esse anteparo, né? Que, sabe, quando você escuta alguém dizer assim, não, o processo penal é de uma morosidade e, portanto, de uma... Qual termos que eles... Impunidade. De uma impunidade, né? Mas, escuta, foi feito um estudo para isso? Você está falando isso baseado em que estudo? Que pesquisador, que doutrinador? Até onde eu sei, não existe esse estudo. Até onde eu sei, as questões do direito penal, elas estão em outro local, né? E hoje, a gente tem aí, eu atuo muito no CIV, na questão da improbidade, a gente tem um desequilíbrio muito grande, sempre em prol da acusação. Então, esse discurso populista que tomou conta das ruas, eles estão adentrando a universidade, né? Tanto que eu disse a vocês, eu ouvi em um evento, né, por um professor doutor, dizendo que o problema do direito penal é o excesso de garantia, do qual nós sabemos que isso, né, não tem o mínimo sentido, né? E outra coisa, né? Não dá para dizer que a pandemia trouxe algo de bom. Não trouxe nada de bom. Mas o que passou a acontecer em razão desses julgamentos serem virtuais? Isso que a gente tem visto por aí, esquecer a câmera ligada, e você vê o juiz combinando com o membro do Ministério Público o que fazer para condenar ou para aumentar a pena. O desembargador dizendo que já tem a decisão, que o advogado é isso ou aquilo. Né? Ou seja, aquilo que a gente ouvia, né, de alguns... ou de algumas julgadoras e alguns julgadores, né, somos todos Moro, eles levaram isso a sério mesmo, eles são todos Moro mesmo de combinar com a acusação o que vai acontecer. Então, isso é muito grave. A gente está dizendo isso aqui nesse espaço para que isso seja levado em consideração, né, porque é algo muito sério. Né? Uma decisão pode acabar com a vida de uma pessoa. Né? Então, é algo que se deve ser levado muito em consideração. Não sei se eu passei perto aí das suas preocupações. Não, era isso mesmo, professor. Muito obrigado. Imagina.
Mais alguém, gente? Estou à disposição. Professor, por favor. Pois não? A gente, em algumas leituras, até algumas questões, a gente encontra a possibilidade de ler se uma norma constitucional na Constituição poderia ser inconstitucional, né? Eu queria ver a opinião do senhor referente a isso, né? Até porque o senhor comentou que fez parte da construção do código, né? Então, gostaria de ver o senhor mencionar algo do tipo, se referente a isso, por favor. Eu penso assim, né? A gente, às vezes, tem uma dificuldade, né? Quando a gente diz que o nosso espaço ele é curto, né? Inclusive, eu e a Milton, a gente ministra um curso junto, né? De semanas, né? Ele falando do papel do juiz no crime e eu do papel do juiz no civil. Faz algum tempo que a gente não ministra esse curso em razão de dificuldades de data e agora com a pandemia, né? Mas a gente trabalha com essa questão. Qual é a questão? Aquele juiz, agora no civil, aquele juiz equidistante, neutro, imparcial, ele não deve existir. Você tem que ter esse juiz atuante, ora do lado do autor, ora do lado do réu. E aí você vem naquilo que nos assombra, que é a questão do ativismo. O que seria o ativismo e o excesso, né? Eu tenho comigo que o limite são os direitos fundamentais. Por isso, os princípios constitucionais. São os princípios constitucionais, os direitos e garantias fundamentais. Eu tenho comigo que a Constituição é o limite. Então, eu não tenho a menor legitimidade para fazer uma interpretação contrária à Constituição. Eu jamais posso fazer isso. Eu volto a dizer, enquanto cidadão, enquanto uma questão pessoal, eu posso, por exemplo, sei lá, vou entrar aqui em algo bem polêmico, tá? Bem polêmico mesmo, né? Eu posso dizer aqui, olha, minha convicção religiosa, estou aqui usando exemplo que eu nem religioso sou, tá? A minha concepção religiosa não permite a união entre pessoas do mesmo sexo. Tá bom, mas a Constituição permite? A Constituição permite, então acabou. Se você é ministro ou ministro... Né? Não, mas eu não concordo com a Constituição. Mas você não tem que concordar ou deixar de concordar. Em outras palavras, tá? Eu entendo que tem que ser feita a leitura jurídica da Constituição. Eu não posso reescrever a Constituição pela minha interpretação. Eu tenho que ler o que está na Constituição. Tá? E se está escrito na Constituição que só é possível a prisão após o trânsito em julgado, só é possível a prisão após o trânsito em julgado. Entendeu? Acho que esse é o caminho. Então, eu volto a dizer, né? Eu advogo aqui em Brasília, no escritório, que a atuação penal é excelência, né? E eles sempre me chamam lá para emitir opiniões, tal. E eles estão assustados com essa questão aí que alguns ministros vão utilizar a mutação constitucional. Olha, neste caso aqui, a Constituição diz isso, mas a gente está percebendo que o anseio da sociedade é por mudança. Então, não pode, né? Desde a minha ótica, isso não pode. A minha garantia, né, é que a Constituição vai ser cumprida. Eu tenho algo assim que eu sei que é até perigoso dizer, né? Porque a gente precisaria de mais tempo para... Mas eu vou deixar ter sido diferente, ou que, enfim, e acredito que vocês também, olha, não concordo nada daquilo que o Cerezo falou, e vou pensar e estudar de forma diferente. Ok, está ótimo, né? A discordância ela é fantástica, né? Mas eu entendo que essa nossa Constituição ela tem uma espinha dorsal tão estruturante que eu não sei se a gente precisaria de tanta legislação ordinária se nós aplicássemos a Constituição como deve. Né? Me parece que ela é realmente muito boa. Tá? Mais alguma questão, gente? Fiquem à vontade mesmo, tá? Parecendo que não há novos questionamentos, professor, a gente agradece novamente a contribuição com a aula do senhor para esse nosso projeto e esperamos em uma nova oportunidade que o senhor possa novamente ministrar
a aula e obrigado pela exposição. Claro, claro. Sou eu que agradeço, viu? E, mais uma vez, peço desculpas, porque eu fiquei devendo em outras oportunidades por falta de datas e alguns compromissos, né? E, mais uma vez, também peço desculpas, né? Por a gente estar aí sentindo esse momento de final de ano, de complicações, né? Que talvez tenha nos impedido de ser mais claro e mais contundente aí com vocês. Mas, do mais, eu agradeço a oportunidade de coração, parabenizo vocês por esse incentivo, né? Eu disse a vocês que eu estudei com o professor Ovidio, né? O professor Ovidio me recebeu no escritório dele, né? Eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, e naquela época, isso em 95, a gente não tinha celular, acho que o primeiro celular acho que foi em 95, não lembro. E foi difícil falar com ele, eu consegui falar com ele, falou, professor, desculpe, mas eu não estou compreendendo aqui algo do seu livro e tal. Ele falou, onde é que você está? Eu falei que é interior de São Paulo, eu falei, é difícil aí. Ele falou, se fosse aqui perto, você pudesse vir no meu escritório, eu falei, não, mas eu vou, professor. Aí eu fui para lá mais de 10 vezes, né? Pegava um ônibus em Marília, interior de São Paulo, e ia para Porto Alegre. E ele me ajudou muito, né? Assim como o professor Marinoni, que teve muita paciência comigo, o professor Luiz Fernando Coelho, né? Sérgio Arenharte, nossa, né? Foi a pessoa que me recebeu tão bem lá na Universidade Federal do Paraná. Então, ninguém faz nada sozinho, né? É muito importante ter essa colaboração, isso que vocês estão fazendo aí é fantástico. Então, eu parabenizo vocês e fico à disposição sempre, tá bem? Imagina. Uma boa noite, gente. Bom descanso a vocês todos. Obrigado. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Bom final de ano. Obrigado, igualmente.